Ontem eu falei algo com Deus e hoje Deus me mostrou em sonho. Eu falei para Deus se há algo em mim que não agrada a Ele, que Ele me mostrasse para eu poder mudar. Deus não me mostrou o que há de errado em mim, mas eu sei que há coisas em mim que não agradam a Deus. E hoje à tarde eu cheguei do serviço, eu fui dormir, tirei um cochilo, levantei e depois eu deitei de novo somente para descansar e acabou que eu dormi de novo. E nessa dormida que eu dei, eu sonhei com um arrebatamento. E eu sonhava que eu estava na confraternização da empresa e eu tinha deixado meus filhos em casa. E nessa confraternização eu lembro de alguns... Eu lembro apenas de alguns funcionários, algumas pessoas, algumas crianças. E ali eu fiquei naquela confraternização e eu estava com uma outra pessoa. E na hora de ir embora nós estávamos indo a pé. E era uma estrada bem grande. E minha casa ficava ao final dessa estrada. E na hora que eu estava indo para casa caminhando, o céu estava de noite. E na hora que eu estava indo embora caminhando para casa, deu um breu, como se tivesse apagado o céu e acendido rapidamente. E eu falava para essa pessoa: oxe, você viu isso? Aí ele falava: viu o quê? Eu falei: no céu. Aí na hora que eu falava no céu, ele acontecia de novo. Dava um breu e acendia o céu. Aí a gente olhava no final daquela estrada onde estava a minha casa e vinha uma bola de fogo enorme, gigante, destruindo tudo. E eu começava a chorar, a gritar: meus filhos estão em casa. E eu corria para a direção da minha casa. E ao mesmo tempo que eu corria para a direção da minha casa, essa pessoa que estava comigo, ela falava: não adianta, já era, eles não estão salvos. E aquela bola de fogo vindo e eu indo de encontro, até que eu caí por mim e eu resolvi voltar. E a gente corria para onde era o local da festa, porque tinha algumas pessoas lá ainda. E na hora que eu tava voltando, correndo, muita gente, muito desespero. E na hora que eu tava correndo, voltando para esse local, eu ficava falando: Deus, me perdoa, Deus, me perdoa, por favor, Deus, me perdoa, para que Deus me perdoasse e eu fosse salvo. E ao mesmo tempo que eu pedia para Deus me perdoar dos meus pecados, eu começava a falar: ai, isso tem que ser um sonho, eu tenho que estar sonhando, eu quero acordar, Deus, me acorda, eu não quero sonhar isso. Eu sonhando, eu falava para Deus me acordar, porque eu não queria sonhar com aquilo que estava acontecendo, porque era muito desesperador. E a partir do momento que a gente estava correndo, voltando para o local da festa, eu olhava o céu e abria como se fosse a nuvem, abria e vinha uma claridade. E nessa claridade, que era nuvem, essa claridade aparecia a mão, e a mão só fazia assim. Na hora que essa mão fazia assim, abria, começava a vir umas luzes entrando para aquela nuvem. E aquela mão estendida, e depois a mão fechou, o céu escureceu e eu começava a chorar. Jesus voltou e eu fiquei. E ali eu comecei a chorar, chorei muito. Muitas pessoas desesperadas. E a gente voltou pro local da festa. E eu chorando, falando que eu fiquei. E nesse local de festa, quando a gente chegou, tinha alguns conhecidos lá que não entenderam muito bem o que tinha acontecido. E eu via algumas crianças. 3 eu conheço, 3 crianças que estavam lá eu conheço. E eu falava: por que essas crianças ficaram? Elas são crianças, elas tinham que ter subido. Eu acredito que a criança mais nova que eu lembro no sonho devia ter por volta de 5, 6 anos de idade. É uma criança que eu conheço de vista. 2 dessas crianças eu conheço de vista e outra mais velha eu tenho contato. E eu falava: por que elas ficaram? Elas são crianças. E ali eu ficava questionando a Deus por que aquelas crianças ficaram. Até que eu consegui acordar desse sonho de verdade.
E eu abri o olho, eu fiquei pensativa. E eu vim na sala onde meus filhos estavam assistindo quando eu deitei. E eles estavam sentadinhos no sofá assistindo. E eu comecei a chorar e agradecer a Deus pela oportunidade de ter me dado esse sonho, porque se fosse real, eu teria ficado. E acabei de contar esse sonho para os meus filhos e dei um despertamento para eles, porque o meu mais novo tem 7 anos e, como eu falei para eles, eu não sei se vocês subiram, porque o fogo, a bola de fogo, veio exatamente da direção que estava a minha casa. E eu tinha ido para essa confraternização e eu deixei eles em casa. Então, assim como eu falei para eles, eu não sei se vocês subiram, mas uma coisa eu tenho para dizer para vocês: Jesus está voltando. Tem muita gente dispersa, assim como eu, e a salvação é individual. Meu mais novo tem 2 anos de idade. Eu não via crianças do tamanho dele, mas eu via crianças a partir dos 5 anos, 6 anos de idade, acredito. E meu outro menino tem 7 anos. Eu falei, a salvação é individual. É tempo de buscar Jesus de verdade. E foi algo que eu nem cheguei a falar para Deus, me mostrar em sonho. Não foi isso. Eu falei, Deus, se há algo em mim que eu sei que tem, que não agrada a Ti, me mostra, para que eu possa mudar. Eu fiz esse pensamento ontem no serviço. E Deus me mostrou que há algo errado em mim, para me mudar. Deus me mostrou que eu ficaria. E eu sou grata a Deus pelo esse sonho que Ele me deu essa tarde.